Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que o Senhor a todos nos abençoe e nos envolva em sua sublime paz. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, pelo convite que nos foi feito. É uma alegria podermos retornar a Araras depois de algum tempo. Não me recordo exatamente quando foi a última vez, mas já há um tempinho que estivemos aqui pela última vez. Então, uma alegria poder reencontrar amigos, podermos comungar dessas bênçãos de fraternidade e de luz que o Espiritismo, que o Consolador e o Evangelho nos proporcionam. Agradecendo também ao coral que fez a abertura, preparando o ambiente para nós, esperando que o Mestre possa inspirar-nos a todos. O livro Deus Conosco traz um compilado de mensagens do Espírito Emmanuel, mensagens essas que eram recebidas no culto da família Joviano, lá na Fazenda Modelo. Lembrando que a família Joviano era aquela família muito próxima, muito ligada a Chico Xavier, da qual fazia parte Rômulo Joviano, aquele que era o seu chefe na Fazenda Modelo, a sua esposa, Maria Joviano, Wanda Joviano, uma das filhas, entre outros filhos. Então, uma família muito ligada a Chico Xavier de muitos tempos. É a mesma família que aparece ali no livro 50 anos depois no livro Renúncia. São aqueles espíritos que estão ali vinculados, a Chico, a Emmanuel, nessa trajetória espiritual. Um desses espíritos, pertencentes a essa família, inclusive, já se encontrava desencarnado, que é o espírito de Arthur Joviano, pai do Rômulo, que escreveu-nos muitos textos, mensagens e livros por meio de Chico Xavier com o nome de Neio Lúcio. Nome esse que vem lá do livro 50 anos depois, quando ele havia sido Cneio Lúcius, avô de Célia, pai de Ovídio Lúcius, que era o nosso Rômulo àqueles tempos. Então, eles faziam ali na Fazenda Modelo esse culto semanal, momentos de reflexão, de oração, e também recebiam então mensagens, principalmente de Emmanuel e de Neio Lúcio. Essas mensagens, mais recentemente, foram organizadas, compiladas pela Wanda Joviano e foram então lançadas. O livro Deus Conosco traz-nos a mensagem ano a ano, ou as mensagens ano a ano obtidas, transmitidas, melhor dizendo, pelo Emmanuel, e aí temos outros livros que trazem as mensagens do Espírito Neio Lúcio, por exemplo, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem. E, recentemente, então, lendo esse livro, Deus Conosco, nós fomos notando que, dentre outros assuntos, Emmanuel tratava muito de uma questão específica, que, justamente pela ênfase que ele dava nesse ponto, a gente pôde perceber a importância desse tema, importância essa que muitas vezes não é devidamente compreendida por nós, os encarnados. A maioria das mensagens que ele traz e que estão ali nesse livro são mensagens bem curtinhas, orientações mais práticas ali, mais pragmáticas, tanto no que se refere à obra psicográfica de Chico Xavier, como também para aqueles corações que estavam ali, às vezes orientações de saúde, orientações quanto ao desenvolvimento do trabalho, mas muitas orientações também associadas ao sono, à preparação para o sono. Imaginamos, não sabemos exatamente em que horário se davam essas reuniões, mas tudo parece nos indicar que eram reuniões noturnas antecedendo o momento do sono. De modo que em muitas dessas pequeninas mensagens, Emmanuel traz orientações para aqueles corações acerca do sono, a preparação para o sono, a importância quanto ao sono e o que ele pode nos proporcionar. E isso, naturalmente, me chamou a atenção. Me fez recapitular algumas reflexões, meditações em torno desse tema, que, como dizia, nem sempre é tão bem analisado aqui por nós enquanto encarnados. Mas uma conta básica nos faria pensar melhor quanto à importância disso, especialmente quando nós analisamos esse assunto à luz do Espiritismo, que nos desvela aquilo que acontece para além do que os nossos sentidos aqui, quando no estado de vigília, podem abarcar.
Então, uma conta básica nos ajudaria a entender a importância disso. Basta notarmos que, ao longo de uma encarnação, de 1/4 a 1/3, vamos colocar aqui, em média mais ou menos, do tempo de uma encarnação, será passado no sono, em períodos de sono. Vamos considerar que, em média, o encarnado vai dormir de 6 a 8 horas. Se for 6 horas, 1/4 do seu dia. 8 horas, 1/3 do seu dia. Então, entre 24% e 33%, entre 25% e 33% do nosso tempo de encarnação será, entre aspas, gasto com sono. Agora, o sono, do ponto de vista puramente material, para aqueles que não concebem a realidade espiritual, é um tempo, digamos assim, inútil para o espírito, a não ser para o corpo que está se recompondo, se refazendo, se revitalizando. Mas nós sabemos, à luz da realidade espiritual, que não é bem assim. Embora o corpo repouse, o espírito não estará inativo. Então, é um tempo muito considerável. 25%, 30% da nossa encarnação. E, naturalmente, como o tempo é dos patrimônios mais valiosos dados por Deus a nós, criaturas, é preciso saibamos valorizá-lo integralmente. Seja o tempo de vigília, seja o tempo em emancipação da alma pelo sono. Já dizia Paulo há muito: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Inclusive, essa foi a mensagem escolhida por Emmanuel para o primeiro capítulo de uma obra sua comentando o Novo Testamento. Uma reflexão sobre o tempo e o valor do tempo, comentando justamente esse versículo do apóstolo Paulo. Ora, o que Paulo quer nos dizer com isso? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que é fazer caso do dia? É considerar o valor do dia, ou considerar o valor do tempo. E aqui o dia como um todo, não só o período do dia que passamos em vigília, mas o dia como um todo. Considerá-lo, valorizá-lo, aproveitá-lo. Por isso ele acrescenta: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Usar o tempo de acordo com as leis divinas, em harmonia com os desígnios de Deus, atendendo, portanto, à utilização do tempo no clima do bem, do amor, da busca pela verdade, do engrandecimento de nosso ser, da aquisição de novos conhecimentos, enfim, tudo mais que poderíamos aqui conceber como sendo uma obra divina, como sendo algo em harmonia com a lei de Deus. Então é preciso saibamos fazer caso do dia, mas na integralidade do dia. E é de certo modo isso que Emmanuel nos convida a pensar a respeito por meio dessas orientações. Então, eu fui notando que em vários capítulos ele trazia pequenas dicas, pequenas diretrizes em torno desse tema. Um deles, em especial, me chamou a atenção. Eu separei até 3 aqui trechinhos para compormos um feixe de orientações para a nossa reflexão, mas o primeiro aqui que separei, o que mais me chamou a atenção, encontra-se no capítulo 85 desse livro, para quem for lê-lo. Uma mensagem que foi recebida em 3 de março de 1943, quando, em determinado momento, Emmanuel diz assim aos presentes: o travesseiro dos que sabem suar é um tesouro oculto. O travesseiro dos que sabem suar é um tesouro oculto. Fazem lembrar o tapete mágico, com elementos desconhecidos para conduzir o coração a 1000 esferas diferentes de tranquilidade e luz. Olha que comparação interessante. O travesseiro dos que sabem suar. O que é aqui saber suar? Senão saber mobilizar o nosso tempo e as nossas energias a contento.
aproveitar realmente os recursos que nos foram dados, do tempo, à saúde, às posses, ao próprio corpo que nós temos, que saibamos suar adequadamente, digamos assim. Então ele diz que o travesseiro desses que sabem suar lembra um tapete mágico. Aqui ele faz uma referência, né, àquela história que vamos encontrar lá em Aladim e outras tradições lá do Oriente. Então, permite ao espírito planar. Imagina. Permite ao espírito planar por outros horizontes mentais, digamos assim, né, expandindo a sua experimentação, a sua vivência no mundo espiritual. E mais adiante um pouquinho nessa mensagem, inclusive ele diria, acrescentaria: no esforço de iluminação e combate do dia, é a paz da noite com o Senhor no Espírito. Então, no esforço de iluminação e no bom combate de cada dia, para que à noite tenhamos a paz com o Senhor no Espírito. Então, por meio de palavras assim tão simples, diretrizes curtas, ele abre um universo de reflexão para nós, espíritos em jornada, sobre o qual precisaremos meditar a fundo, a fim de que saibamos melhor nos servir e nos aproveitar, digamos, desse tempo. Mais adiante, no capítulo 106, ele teria uma outra frase interessante, quando ele diz: deixai um pouco as realidades sonho e vinde buscar os sonhos realidade. Nesse balanço da vida, encontrareis o pão do Espírito. Então, deixar as realidades sonho e ir buscar os sonhos realidade. A nos dizer que muitas vezes aqui na matéria, nós embarcamos em realidade sonho, isto é, o que nós consideramos aqui tão real, tão valioso, tão palpável, às vezes não passa de um sonho, de uma ilusão de nossa parte. Ao passo que aquilo que nós denominamos sonho, registros, lembranças ou experiências vividas do lado de lá, às vezes são muito mais reais e importantes para o espírito, reajustando rotas, caminhos, escolhas, do que poderíamos imaginar, do que poderíamos conceber num primeiro momento. Em geral, para análise de algumas ciências do mundo, de algumas perspectivas do mundo, o sonho às vezes será simplesmente alguma coisa de natureza fisiológica, lembranças ali associadas ao cérebro, nesses estados um pouco alterados em que o cérebro se encontra durante o sono, mas nada assim real propriamente. Não seriam experiências reais vividas do lado de lá. Ao passo que a doutrina espírita vai nos dizer que muitas das vezes são registros de experiências reais, claro, imiscuídas, misturadas com lembranças, com impressões que nós trazemos, questões fisiológicas que também acabam por influenciar. No entanto, há ali um elemento de realidade. Nem sempre conseguimos recordar disso, ou a respeito dessas coisas de maneira clara em nossa mente, em nosso estado de vigília, mas existem ali acontecimentos deveras importantes para o espírito em sua trajetória aqui pelo mundo, que se processam no dito sonho ou nos ditos sonhos. Então, aprender a fazer essa transposição e encontrar do lado de lá esses sonhos realidades, o que podemos angariar com isso, diz Emmanuel, é fundamental fazer esse balanço dia a dia, porque aí estaremos obtendo o pão do Espírito e veremos qual o teor de alimento, digamos assim, de nutrição que o bom uso do sono poderá fornecer ao Espírito. Mais adiante, no capítulo de número 109, ele ainda acrescentaria: seja a vossa prece uma luz para as estradas noturnas do sonho. Seja a vossa prece preparatória, antecedendo o sono, uma luz para as estradas noturnas do sonho. Por isso, então, nos propusemos a
ter como título para essa reflexão Pelos Caminhos do Sono. E é nesse universo que nós vamos adentrar, é essas estradas que nós buscaremos percorrer à luz da compreensão espírita que nos abre assim horizontes tão amplos para o entendimento quanto a esse tema. E para tanto, então, vamos ao próprio Livro dos Espíritos, em que Kardec, juntamente com os benfeitores, vão nos trazer ali orientações essenciais para que entendamos essa dinâmica do espírito encarnado, que se processa, então, nesse momento transitório de emancipação, como que um prenúncio da libertação que mais tarde todos teremos pelas vias da desencarnação. Kardec e os espíritos vão tratar desse tema ali das questões 400 em diante de O Livro dos Espíritos. Especialmente a própria questão 400, né, a 401 e a 402, que eu acho a mais fundamental aqui para o nosso estudo de hoje. Mas é interessante notar como que Kardec inicia a abordagem em torno desse tema. Ele começa perguntando assim: olha, fica de bom grado o espírito no seu envoltório carnal? Em outras palavras, o espírito gosta de estar no corpo? E a resposta, então, dos espíritos é interessante. Dizem eles: ora, isso seria o mesmo que perguntar ao encarcerado se ele gosta do cárcere. E é interessante isso, porque estando no corpo, parece que a gente não reflete sobre isso. Há como que um anseio meio que oculto, um desejo da alma de emancipar-se, de libertar-se desse envoltório, mas que estando no corpo, nós parecemos gostar de estar no corpo. A tal ponto que quase que consideramos, ou pelo menos vivemos assim, embora falemos às vezes o contrário, vivemos como se essa vida de fato fosse a definitiva. E como que a desencarnação, como se a desencarnação fosse uma espécie de punição, às vezes, algo a se lamentar, como se não fosse a libertação do cárcere, em que o espírito então terá mais autonomia, mais possibilidades, mais percepções. Por quê? Espíritos ainda tão materializados, no estado de vigília, nos identificamos sobremaneira com o corpo. Mas há algo em nós, no mais íntimo, no âmago do nosso ser, que anseia por liberdade. E é interessante que essa liberdade, às vezes, ou esse anseio, vai se manifestar de formas assim distintas, diferentes do que poderíamos imaginar a princípio. Então, por exemplo, os Espíritos vão nos dizer, isso está até numa mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes uma certa melancolia assim que nós sentimos em algum momento da vida, da caminhada, uma certa angústia, às vezes essa melancolia, essa angústia é justamente uma manifestação desse anseio de liberdade da alma. Quando a criatura está meio melancólica e tal, às vezes é uma maneira de expressar um descontentamento com a vida na matéria, as suas vicissitudes, as limitações impostas ao espírito, o fardo, né, da matéria, digamos assim. Às vezes se traduz numa certa melancolia, numa certa angústia. E aí a importância de nós cultivarmos vida fora, justamente aquilo que vai poder remediar esse anseio, aquilo que promove, que facilita, que estimula essa emancipação da alma. Traduzindo numa palavrinha, espiritualidade, que é a capacidade do espírito, mesmo estando na matéria, estar ligado às realidades do espírito, nutrindo-se desses anseios do espírito, para que o fardo da matéria, da encarnação, não sejam assim tão pesados. Espiritualidade é isso. É arejar, é abrir as janelas da alma, permitindo ao ser encarnado que a matéria, a vida aqui nesse mundo não seja assim algo tão sufocante, asfixiante. É preciso oxigênio ao espírito, e o espírito se nutre daquilo que é imortal, daquilo que é imperecível. Nutre-se o espírito de luz, da verdade, do bem, do amor,
dos valores transcendentes. Isso é espiritualidade. E isso é que vai se tornando um antídoto vida fora e até mantendo-nos em alerta para que a encarnação assim não nos coloque num estado de cegueira, sabe? Um mergulho tão profundo na matéria, de modo a nos esquecermos mesmo da nossa destinação, da nossa origem, do que fazemos aqui, da nossa essência. Então eles dizem lá, Kardec, que o espírito não permanece assim muito de bom grado no corpo. Em surgindo uma possibilidade, logo ele quer se emancipar, ainda que seja uma emancipação transitória. Eles dirão também, nessas questões que tratam do tema, que o sono é, por isso mesmo, um ensaio, uma espécie de preparação diária para a condição depois mais permanente que teremos pela desencarnação. Ali nós ensaiamos o que seja o processo. Na questão seguinte, então, Kardec vai perguntar se durante o sono o espírito permanece inativo, ou se ele repousa juntamente com o corpo. E então, os espíritos responderão que o espírito jamais estará inativo. Acontece que isso, mais tarde, outras obras, outras interações de Kardec com os espíritos, bem como a obra subsidiária que viria mais tarde, isso ampliaria a nossa percepção dessa atividade do espírito, por exemplo, durante o sono, mostrando que existem inumeráveis graus, digamos assim, gradações de atividade do espírito. Então, tanto existirão espíritos que não estarão propriamente inativos, mas estarão com uma atividade bem reduzida durante o sono, praticamente ali ao lado do corpo, sem muita atividade, sem muita interação com aquele mundo em que ali se encontra, o mundo espiritual, como existirão espíritos bastante ativos durante a emancipação pelo sono, interagindo realmente com os espíritos desencarnados, às vezes para o mal, às vezes para o bem, realizando, enfim, viajando, se encontrando com outros espíritos encarnados ou desencarnados. Então, eu me recordo de um artigo que eu li recentemente, muito interessante, em que Kardec ele encontra no mundo espiritual uma reunião de espíritos que debatiam entre si alguns processos de invenção aqui no mundo. Ele até vê assim uma inscrição em caracteres luminosos numa parede, inscrição essa que fazia referência à descoberta que se daria alguns anos depois do pneu. Kardec ele tem ali uma previsão, digamos assim, ele tem uma espécie de predição, ele consegue ver um pouco à frente. Os espíritos mostram para ele, na verdade, aquilo que se daria, a descoberta do pneu, lá por Dupont e outros, que levariam adiante essa descoberta. E ele, então, encontra esses espíritos reunidos no mundo espiritual e, mais tarde, um espírito ali esclarece ele a respeito daquele sonho, dizendo que se tratava de uma reunião de inventores, que no mundo espiritual, pelo desdobramento do sono, se encontravam para cogitarem das suas invenções. O que nos ajuda a entender um dos fenômenos mais interessantes da ciência, que a ciência muitas vezes, pela sua perspectiva mais materialista, não poderá compreender, é como que invenções distintas surgem ao mesmo tempo em diferentes lugares, invenções idênticas, ideias, desenvolvimentos similares de ideias ou de inventos, surgem de maneira quase que simultânea em diferentes locais da Terra, entre pessoas que não se conheciam, não interagiam entre si. Um exemplo para ilustrarmos. Por exemplo, o trabalho de Charles Darwin e de Alfred Russel Wallace. O Russel Wallace, que mais tarde inclusive se tornaria espírita, ele estudaria os fenômenos à época chamados de espiritualismo moderno, novo espiritualismo.
escreveria obras a respeito, mas ele envia um texto, um manuscrito seu para Darwin a respeito dos seus estudos sobre o processo da evolução. E o Darwin fica absolutamente impressionado, até apressa a publicação do seu livro, A Origem das Espécies, porque ele via que o Herschel Wallace estava chegando ali, em muitos aspectos, às mesmas conclusões, sem que eles houvessem conversado entre si na matéria. Mas, no mundo espiritual, encontros como esse se dão. Eles interagiam. Eles, muito provavelmente, se encontravam como esses lá que estavam envolvidos no invento lá do pneu. Mesma coisa na descoberta ou na invenção do avião, foi sendo desenvolvida em várias partes. Temos os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, temos o nosso querido Santos Dumont aqui no Brasil, entre outros, e aí isso foi surgindo meio que simultaneamente, a tal ponto que fica ainda essa disputa, quem chegou primeiro à invenção ou não, mas eram espíritos que se reuniam. Então, é disso que os espíritos estão tratando. Olha, há muita atividade, só que essa atividade vai variar naturalmente de acordo com a condição do espírito. Quanto mais maduro é o espírito, quanto menos maduro é, quanto mais materializado é o espírito, quanto mais desmaterializado é, isso vai influenciar nessa atividade. No entanto, assim que pode, o espírito se lança ao espaço, o corpo queda em repouso e ali ele passa a interagir com outros espíritos, sejam eles desencarnados ou mesmo espíritos encarnados. E aí chegamos à questão mais rica, digamos assim, sobre esse tema, que é a questão de número 402. É uma questão cuja resposta ela é muito extensa, porque os espíritos ali vão trabalhar vários pontos em torno do sono e dos sonhos. Kardec vai perguntar sobre essa emancipação, então, pelo sono, quais as características, como é que a gente poderia entendê-la, descrevê-la. E ali os espíritos trazem algumas contribuições assim realmente fantásticas, que nos ajudam a entender melhor o que Emmanuel estava nos dizendo aqui. O Emmanuel lá falou que, nas mensagens citadas, o travesseiro dos que sabem suar possui muitos tesouros ocultos. A gente sente isso quando estamos ali nos esforçando, né? Na busca por nos melhorarmos, no cumprimento dos nossos deveres. Às vezes a gente vive aquele dia mais difícil, mais desafiador, ou surge um problema para o qual não temos uma resposta imediata. A gente costuma dizer, né? Vamos dar tempo ao tempo, vamos dar uma noite ao problema. Vamos dar uma noite a essa questão. E aí a gente dorme, no outro dia, aquele estado de angústia, de inquietação ante o problema, parece que ele foi diluído. Parece que a gente está mais tranquilo a respeito de um determinado tema. Parece que a nossa mente está mais fresca, renovada. Ideias que antes sequer eram consideradas, de repente começam a surgir. Depois de uma noite. Então, como diz o ditado popular, nada como um dia após o outro. A gente fala assim, claro, tratando do tempo, a passagem do tempo, nós vamos amadurecendo, o tempo vai transformando as coisas, mas também pensando no que há entre um dia e outro, entre um estado de vigília e outro, nada como uma noite que nos propicia esse desdobramento e, por meio do desdobramento, o que ali nós vivemos. Por exemplo, às vezes, o contato com os benfeitores, que vão nos esclarecer a respeito de determinadas provas vividas, que vão nos trazer sugestões, abrindo novos horizontes de ideias, de perspectivas. E esses são os tesouros ocultos do travesseiro daqueles que dormem, tendo feito a parte que lhes compete. Daqueles que dormem em paz, dormem bem, dos que sabem suar, ou seja, minha parte está sendo feita, então haverei de contar com o auxílio do alto. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se de minha parte existe o suor do empenho, do esforço, do anseio de melhorar, o alto não há de nos faltar jamais com os recursos para superarmos quaisquer provas. Porque lembremos sempre, as provas que nos chegam estão de acordo com as nossas possibilidades. Mesmo as mais árduas, especialmente as mais árduas, foram por nós combinadas, acordadas do mundo espiritual, junto aos nossos benfeitores. E às vezes, na matéria,
aturdidos e atribulados pelas demandas do mundo, nos esquecemos disso. Mas o sono nos permite relembrar. Quando os benfeitores nos visitam, então nos dizem: lembra, meu filho, você se comprometeu assim, você lembrou assim, você se propôs a fazer isso. E aí a gente acorda renovado para a tarefa, para a atividade, para a luta. É desses tesouros que Emmanuel está nos falando. Assim se referindo, olha, é como que um tapete mágico, o travesseiro dos que sabem suar, porque permite ao espírito acessar outras dimensões da espiritualidade no contato com benfeitores mais elevados, com os nossos amigos espirituais, para que então possamos recapitular aquilo que temos por fazer no mundo. Então, os espíritos vão dizer assim, olha, o sono influencia muito mais do que supondes na vossa vida no mundo, na vossa vida na Terra. E aí eles vão dividir ali em 2 grandes grupos, claro, com as devidas gradações. Eles vão dizer assim, e isso eu acho fantástico, né? Essa expressão que eles cunham no Livro dos Espíritos, para mim, é uma das mais fascinantes. Eles dizem, tiveram sonos inteligentes, aqueles que, em deixando o mundo, desencarnando, o fazem de maneira muito tranquila, sem passarem por um longo período de perturbação. Então, o que os espíritos estão fazendo? Eles estão conectando a nossa experiência diária de sono, a natureza dela, a qualidade dela, ao processo de desencarnação. Já que o sono não é senão um ensaio para a desencarnação. Ensaio diário, treino diário. E eles estão dizendo, olha, aqueles que ao desencarnar o fazem serenamente, sem precisarem passar por um longo estágio de perturbação, aquela perturbação que acontece durante a desencarnação, como Kardec vai nos explicar, como a obra de André Luiz, por exemplo, vai nos ilustrar tão bem, aqueles que têm um período de perturbação muito reduzido, por que assim foi? Por que assim se deu? Porque ao longo da vida tiveram sonos inteligentes. Então você pega, por exemplo, um Caibar Schutel, o seu corpo estava sendo velado, ele já se manifesta mediunicamente e diz então que gostaria que fosse escrito na sua lápide, enquanto o seu corpo era velado. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Pede ele se escreva na sua lápide. Então, um espírito que, logo após a sua desencarnação, já estava a tal ponto na posse de si mesmo, consciente, de modo que podia manifestar-se mediunicamente. Raros são os espíritos com tamanho desprendimento, que desencarnam de maneira tão tranquila, desenfaixando-se, desenlaçando-se do corpo físico. Mas por quê? Porque, claro, ao longo de toda a vida, converteu a sua vida, o seu tempo, num hino de serviço ao Cristo, à doutrina espírita, ao amor e ao bem. Então, durante a vigília, era um arauto do Evangelho, um arauto do bem, mas também, e justamente por isso, conservava sonos inteligentes. De modo que, ao final da existência, pôde lançar-se ao mundo espiritual como a ave que, sendo aberta a gaiola, pode projetar-se no infinito. Então diz ele, ou dizem eles, os espíritos, acrescentando, esses que assim viveram durante o seu desdobramento pelo sono, vão a esferas mais elevadas de espiritualidade e ali entram em contato com espíritos que lhes são superiores. Conversam com eles, viajam com eles, se instruem com eles. Começam e efetuam ou concluem, inclusive, obras que encontram acabadas ao voltarem para o mundo espiritual. Olha só que interessante. Então, eles iniciam lá no mundo espiritual um projeto em paralelo. Então, aqui na matéria, eu estou trabalhando nisso e naquilo outro.
né, nas atividades profissionais, nessa atividade no centro espírita, estudando esse ou aquele tema. Mas no mundo espiritual eu estou trabalhando também em outras tarefas, em outras atividades, de modo que, dizem os espíritos lá, alguns desses, ao retornarem para o mundo espiritual, encontram uma obra inteira que desenvolveram durante a encarnação, só no estado de emancipação. Olha o aproveitamento do tempo, elevado ao máximo. Isso, dizem os espíritos, no que tange aos espíritos mais elevados, mais maduros, mais conscientes no trato com a realidade espiritual. Por outro lado, a grande maioria dos espíritos, mais materializados, mais voltados ainda para os interesses imediatistas, dando vazão às paixões, em se desdobrando, se emancipando pelo sono, o que vão fazer ou o que vão buscar? Dizem lá os espíritos, mundos inferiores. Poderíamos entender as regiões espirituais inferiores, onde velhos companheiros os chamam. Nossos antigos comparsas, companheiros de ilusão, lá nos esperam para, mais uma vez, chafurdarmos na lama das ilusões. Então vão lá dar vazão a paixões, às vezes mais complicadas e adoecidas do que aquelas a que dão vazão na matéria. Porque, às vezes aqui, por uma certa convenção social, sopitam, abafam certas paixões. Mas lá, digamos assim, solta o freio, né? Faz tudo o que der na telha. E a obra de André Luiz fartamente vai nos ilustrar essa orientação dos espíritos. Vai nos mostrar casos que nos ilustram essa indicação dos espíritos. Então eles ainda acrescentam, vão muitas vezes beber em doutrinas mais vis, mais ignóbeis do que aquelas que professam no mundo. De modo que muitos dos desvios humanos, dos crimes humanos, são em verdade projetados, concebidos do lado de cá, para serem realizados, do lado de lá, para serem realizados do lado de cá. Então veja, há sempre atividade, mas qual o teor da atividade? Existem espíritos ainda muito materializados ou aferrados ao corpo que, em se emancipando, ficam ali meio que no entorno do corpo, quase que num estado de sonambulismo, sem saberem de fato onde estão, enfim. Mas existem outros que, em se emancipando, vão ter com falanges da sombra, falanges sombrias, de prazeres, de vícios, de paixões. Outros, contudo, mais raros esses, mas esse é um dos objetivos do Espiritismo, nos preparar para isso, vão buscar a espiritualidade mais elevada, vão se instruir, vão se renovar, vão relembrar compromissos, para que, voltando à matéria, estejam ainda mais preparados para a atividade que nos compete aqui. Então, um caso interessante que ilustra isso está narrado para nós no livro Missionários da Luz. Então, como dizíamos, a obra de André Luiz, ela ilustra o que a obra de Kardec nos traz na forma de princípios, nessas orientações que os Espíritos nos trouxeram. Mais tarde, André Luiz viria nos trazer exemplos para ilustrar, para exemplificar de fato como isso se dá. Então, no livro Missionários da Luz, capítulo de número 8, chamado No Plano dos Sonhos, nós temos um caso muito interessante. O André está acompanhando ali o benfeitor Alexandre. E o Alexandre faria uma preleção sobre essa interação entre o mundo dos encarnados, o mundo carnal, o mundo material e o mundo espiritual. Preleção essa que seria direcionada principalmente para um grupo de estudos de espíritos encarnados que, pelo sono, se dirigiam àquela região para poderem estudar. Claro que outros espíritos participavam também desse estudo, espíritos desencarnados e tal, mas majoritariamente o grupo era voltado para indivíduos que estavam encarnados e que, emancipados, iriam lá para prosseguirem ou ampliarem os seus estudos. E aí ele vai falando sobre como é rara ainda a condição daqueles que sabem aproveitar-se das horas de sono, mas ali naquele grupo eles não tratavam com espíritos assim completamente ignorantes a esse respeito. Eram em geral espíritos já informados da realidade espiritual, espíritas, que eram convidados a esse estudo.
Só que o grupo, digamos, tinham lá inscritos 300. Eles mencionam mais ou menos isso mesmo, 300 indivíduos inscritos, dos quais participavam ativamente 30, 10%. Isso em se tratando de indivíduos já informados da realidade espiritual. 10% de frequência. Aí o André ia acompanhar a preleção naquele dia, eles chegam lá, e aí um auxiliar ali do Alexandre informa, olha, está faltando 2 ainda da turma que costuma vir. E aí o Alexandre fala, está quase o nosso horário, faz o seguinte então, Sertório, vai você, leva o André Luiz consigo, vão atrás desses 2 para ver o que está acontecendo, se a gente pode ajudar. Aí o Sertório, acho que já sabendo o que poderia encontrar, falou assim, e se eles estiverem retidos por espíritos viciosos e tal, o que fazer? O Alexandre responde, deixa eles, porque só estarão em tal condição, porque fizeram algo que os levasse a essa condição. Pois bem, vão atrás do Vieira e do Marcondes, esses 2 espíritos faltantes. Primeiro lá, acho que é o Vieira, Sertório e André Luiz chegam, e o Vieira estava ali temeroso, estava meio assustado, assim, fora do corpo, com um espírito desencarnado que ali estava e que vinha, digamos assim, em cobrança, meio irritado com o Vieira. E aí, o André Luiz ele toma ciência da situação, o Sertório explica, dizendo o seguinte, olha, na verdade o próprio espírito também, o que foi atrás do Vieira, comenta, olha, a verdade é que ele hoje aí, durante o dia, ficou falando mal de mim. Comentários desairosos, menos felizes a respeito do conhecido desencarnado. E esse desencarnado, então, ficou ressentido com a natureza dos comentários e veio ali cobrá-lo. Tirar satisfações, como costumamos dizer, ao espírito do Vieira quando estava em desdobramento. E aí, meio aturdido, porque ele não conseguia, ter muita clareza de percepção no que estava acontecendo, ele ficou ali retido por aquela visita. Depois, inclusive, acorda assustado, lembrando-se ali de alguma coisa estranha que aconteceu no sonho. Não me recordo exatamente qual foi a percepção que ele teve do sonho, alguém que o perseguia, alguma coisa assim, mas na verdade era o espírito daquele sobre o qual havia falado de maneira desairosa durante o dia, durante a vigília, que durante a noite vinha cobrá-lo. Então eles deixam ele ali para que lidasse com a situação que ele mesmo criou e seguem em busca do outro companheiro. Chegando lá agora no Marcondes, já se apresenta aquela cena quixotesca, digamos assim. Marcondes desdobrado, mas cercado por 3 entidades femininas, em posição assim não muito nobre de se ver, não muito recomendada ali de se ver, porque deixando as paixões falar mais alto, na ausência de um equilíbrio no que diz respeito, às energias criadoras do sexo e tudo mais, ali havia traído aquelas entidades que vinham então com ele manter-se naquela simbiose adoecida. E ele meio que fazia-se assim de vítima, como se não tivesse parte em toda aquela questão. E o André Luiz até pergunta se não existiria ali uma intervenção, e o Sertório diz, mas foi ele mesmo que concebeu isso, ele mesmo que desejou isso acima ou antes de estar lá estudando, aprendendo, edificando, deixemos, portanto, que lide com as consequências dos seus atos, porque essas próprias consequências já serão em si mesmas educativas. Então, na verdade, foi uma jornada mais para nos instruir do que propriamente para ir atrás daqueles espíritos, porque Alexandre já sabia qual era a condição desses espíritos. Mas ele falou, Sertório, leva o André lá para que ele possa ver e relatar. E em relatando, para que os encarnados possam entender aquilo que foi dito lá, já em O Livro dos Espíritos. Olha, o sono e aquilo que se faz no sono influencia muito mais do que supondes na vida
dos encarnados. Na vida de vocês, encarnados. Então, é exatamente, né, o que a espiritualidade, lá junto a Kardec, está nos orientando. Olha, atividade teremos de todo tipo, mas existirão aqueles que saberão preparar-se para converter esse tempo em algo que os edifique, que os eleve, que no outro dia, ao acordarem, os coloque, os mantenha numa posição, num estado de mais paz, de mais esperança, de mais consciência, ou aqueles outros que, em dormindo, muitas vezes sequer sentirão que repousaram. Acho que todos nós já tivemos aquelas noites também que acordamos no outro dia como se não estivéssemos descansados. Acordamos, às vezes, até meio perturbados de alguma maneira, porque as experiências talvez não foram as melhores do lado de lá. Tudo isso fruto dessa interação com o mundo espiritual. Mas mais do que isso, né? Um pouco mais à frente, na resposta, mais uma vez, da questão 402 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer assim, olha, o sono ele tem esse outro papel, além da instrução propriamente, né, do contato ali com os espíritos, ele tem esse papel, digamos assim, de tornar a vida da matéria mais viável. Eles falam, inclusive, do caso dos espíritos superiores, para os quais a encarnação seria quase que inviável, não fosse o sono que os permite, por algum tempo, emancipar-se do fardo corporal, da vida material. Para um espírito que já está muito acostumado à vida em esferas mais elevadas, encarnar seria quase que impossível, não fosse a porta que Deus abre noite a noite pelas vias do sono, da emancipação. De modo que, dizem eles, o sono é uma espécie de refrigério que Deus propicia aos seus filhos durante a encarnação. É o recreio depois do trabalho. Claro, será um recreio adequado se o trabalho foi bem efetuado, senão é um recreio de ilusões, né, em que nos entregamos ali às paixões e às ilusões de toda sorte. Mas há esse papel do sono, ele possibilita a vida na matéria, para que não sejamos nós tomados por aquela melancolia, por aquela angústia da qual falamos. Isso será tão mais real quanto mais elevado for o espírito. Não fosse essa porta que dia a dia lhe é oferecida, ele não conseguiria permanecer aqui. Então essa emancipação repõe as suas forças, né? Dá-lhe novos estímulos, um alimento mesmo. E é isso que Emmanuel quis dizer, voltando lá às frases de Emmanuel, para vermos como elas se encaixam tão bem com o que os Espíritos já haviam dito para nós. Lá no capítulo 106 ele havia dito, olha, deixai um pouco as realidades sonhos e vinde buscar os sonhos realidade, porque nesse balanço da vida encontrareis o pão da vida. Então, em vindo ter conosco, em vindo ao mundo espiritual, você vai poder expandir as suas percepções. Dizem também os espíritos que lá no mundo espiritual, às vezes, temos uma recordação mais clara de eventos do pretérito, uma perspectiva mais clara a respeito do porvir, o que aquela prova, o que aquela dificuldade prepara. Isso tudo é elemento de consolo, isso tudo é pão da vida, pão para o espírito em luta na matéria. Sem contarmos as imensas consolações que nos são possibilitadas no diálogo, na interação com espíritos que nos são caros. Desde espíritos familiares aos benfeitores, ao nosso anjo da guarda, por exemplo, que nos acompanham às vezes há séculos. A obra de André Luiz nos ilustra fartamente isso. Por exemplo, alguns casos interessantes. Recordo-me de um caso que está no livro Ação e Reação, de uma irmã que passava por uma prova difícil na matéria e que intentava já suicidar-se. Ela já estava com tudo planejado ali para fazê-lo, o copo com o elemento tóxico que ela iria ingerir. E a espiritualidade, claro, a espiritualidade pode agir até certos limites, sem tolher-nos de todo o livre-arbítrio.
Mas eles fazem ali o possível para que ela repensasse melhor. Então, meio que inspiram ali, estimulam ela a um movimento meio abrupto, e com isso ela meio que encosta no copo, o copo cai. E aí espalha-se ali a substância tóxica. E induzem-na ao sono. Não sei se vocês já passaram por isso às vezes, um momento de dificuldade e tal, você faz uma prece, ou de repente você sente-se tomado por um certo torpor, e aí você tem aquele momento assim de um breve sono. Sabe, você entra num estado de desdobramento, você é meio que induzido a isso. Então fizeram isso com ela, ela deita-se ali, vai refletir um pouco e acaba dormindo. E em dormindo, ela é visitada pelo seu benfeitor espiritual, que vinha de altas esferas conversar com ela. E lembrá-la, portanto, do porquê daquilo. Do porquê das provas, da vida daquela maneira, das dificuldades e tal e tal. E claro, né, é um espírito muito amado, do qual talvez ela não se lembrasse no estado de vigília, mas em contato com ele, as vibrações a envolviam. E aquilo acessava a memória espiritual, aquilo lhe trazia um imenso consolo, aquilo lhe lembrava das conversas antecedendo a encarnação, de modo que ela acorda em outro estado de espírito, a partir de alguns instantes de sono que ela teve ali, induzidos pela espiritualidade para que essa conversação pudesse se efetuar. Agora imagine isso, como mencionávamos, numa noite de sono, em que você faz uma oração para que a oração, como disse Emmanuel, seja a luz nas estradas noturnas do sonho, e aí você encontra o seu benfeitor. Então você dorme meio angustiado, meio inquieto, faz a oração, prepara-te, tendo feito também ao longo do dia aquilo que estava a seu alcance, e no outro dia você acorda uma outra pessoa, renovado, mais bem disposto para a luta, para a dificuldade, para vencer, com mais coragem, com mais esperança, proporcionado pelo sono, que nos dá esse pão da vida, não só de vermos com mais clareza o futuro, o pretérito, de expandirmos, né? De a mais profundos haustos podermos respirar, ativando em nós as forças e as potências do Espírito, mas também, principalmente, pelo contato com seres que nos são amados. No livro Entre a Terra e o Céu, temos o caso lá da mãe que, tendo perdido o filho, ainda bebê, numa desencarnação meio trágica, podia ir aliviando gradualmente essa dor, encontrando-o no mundo espiritual, numa colônia dedicada ao trato com espíritos que desencarnaram na fase infantil e que no mundo espiritual ainda se apresentavam como crianças. Né? Uma colônia ali, ou uma atividade coordenada pela Blandina, que é a nossa querida Meimei, né? Que aparece lá no livro Entre a Terra e o Céu. Acho que a irmã Clara também, se não me engano, nessa obra. Então a mãe, ela podia visitar o filho durante o sono, ali vivia aqueles momentos com ele, às vezes tinha até uma dificuldade de voltar para o corpo, né, de manhã. Alguns médios até nos relatam isso. A Ivone, por exemplo, é interessante, né, porque a Ivone tinha essa faculdade de desdobramento consciente num grau muito elevado, né? Então ela conseguia desdobrar-se pelo sono e lembrar-se do que ela viveu no mundo espiritual. E às vezes ela era levada a esferas mais adiantadas para ali estudar, para ali encontrar os seus benfeitores e guias espirituais, e conta ela que às vezes não queria voltar ao corpo de jeito nenhum, né? E Charles tinha que ser mais firme com ela, porque é uma sensação tão prazerosa o estar nessas esferas superiores, que voltar ao corpo é de fato como que voltar à cela. Mas deveres que agora nos são impostos para que mais tarde possamos nos alçar a mais elevados planos em estado de liberdade justamente e devidamente construído e alcançado. Então temos esse caso que nos ilustra também a possibilidade até do encontro com seres que nos são queridos e que nos antecederam no túmulo. Encontros com pais, com mães, com irmãos, com filhos, que vão aliviando para o espírito encarnado o desafio dessa espera até o reencontro. A certeza do reencontro em si já é para nós uma grande dádiva.
uma grande bênção. Não foram aniquilados os que amamos. E o amor desconhece qualquer limite ou obstáculo, mesmo o da sepultura. Agora, não é de todo preciso esperar passarmos pelo portal do sepulcro para nos encontrarmos com eles. Se de nossa parte estivermos bem, equilibrados, buscando fazer a nossa parte, e eles lá, por sua vez, vão sendo também amparados para se reequilibrarem, a partir de um determinado momento, esses encontros serão perfeitamente possíveis, permitidos pela espiritualidade, a fim de que seja um estímulo a mais para os que permanecemos aqui nesse mundo. É isso, então, o que Emmanuel quer dizer. Nesse balanço, nessa interação bem feita, no devido aproveitamento desses conhecimentos, encontrareis o pão da vida. Mais estímulo, mais esperança, mais crescimento espiritual a se manifestar aqui na matéria. Porque a gente estuda do lado de lá, nos qualificamos do lado de lá para aperfeiçoarmos nossa atuação aqui. Seja junto à família, seja na tarefa espírita. Tudo isso para aqueles que têm aprendido a percorrer os caminhos do sono com a luz do Espírito, sob a luz da realidade espiritual que o Espiritismo nos traz às mãos, o facho de lucidez que o Espiritismo nos coloca às mãos. E é isso que também Emmanuel quis nos dizer ao nos falar que o travesseiro dos que sabem suar está cheio de tesouros ocultos. São como um tapete mágico que nos permitirá nos projetar a esferas, a experiências, as sensações que muito haverão de contribuir com a nossa jornada ainda pelos caminhos deste mundo. Que essas reflexões, que essas contribuições que são tão vastas na obra espírita, desde o Livro dos Espíritos, passando pelas demais obras kardecianas, até as obras subsidiárias que vieram nos ilustrar isso de maneira ainda mais palpável, como a obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, as obras de Ivone do Amaral Pereira, que são absolutamente fantásticas, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, que todos esses conhecimentos encontrem em nós essa consciência, essa determinação de entendermos que tal o dia, tal será a noite. Tal a vida, tal será a desencarnação. Um dia vivido na fuga aos deveres, no cativeiro das paixões, dando vazão às nossas perturbações, sem que possamos identificá-las e tratá-las, um dia assim vivido representará naturalmente uma noite mal vivida, mal experienciada, um sono não aproveitado. Ao passo que um dia vivido no clima do dever, do bem, do amor, portanto, preenchendo o nosso conteúdo mental com aquilo que seja luz, será naturalmente a noite esclarecida por essa mesma luz que nos permitirá então percorrer os caminhos do sono com consciência e com aproveitamento. Da mesma forma, uma encarnação vivida no clima da negligência quanto aos valores do espírito, no clima da ignorância acalentada muitas vezes por nós, no clima das paixões a que damos livre vazão, uma vida assim vivida representará depois, no transpor do túmulo, num estado de perturbação o mais complicado possível, porque ainda tão aferrados à matéria e àquilo que lhe diz respeito. Ao passo que uma vida bem vivida, sem menosprezo à matéria e àquilo que ela nos proporciona, mas com lucidez e com a plena consciência da brevidade, da efemeridade de tudo que temos aqui, da condição de instrumentalidade de tudo que buscamos aqui, uma vida assim vivida será depois um simples despertar, o libertar do espírito para se alçar, como a andorinha que se liberta da gaiola a planos mais elevados, onde lhe esperam belezas, experiências e convivências que aqui não poderíamos descrever. Que o exemplo de Cair Bachuta possa nos inspirar. Que o exemplo desses grandes nomes que por aqui passaram, já ansiando se alçar aos planos mais elevados do Espírito, possam a todos nos inspirar o bem viver de cada dia e da vida como um todo, para que saibamos bem nos desprender pelo sono, enquanto ensaio para a morte, e para que, quando a morte enfim nos visitar, abrindo-nos a cela para a efetiva liberdade,
possamos para lá caminhar com serenidade, com tranquilidade, como quem soube fazer da vida e do dia uma legítima preparação para a morte e para a vida maior que nos espera além. A todos muita luz e muitas paz, que Jesus nos abençoe sempre, seja pelos caminhos da vida, seja pelos caminhos do sono. Muita paz a todos.